Te amo, Deus, tua graça jamais falha, tua mão sempre me sustentou. Se levanto ou me deito, é pelo teu querer. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. És fiel, és a verdade, graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade, meu Deus. A tua voz me guiou sim pelo fogo, e no dia mau ao meu lado estavas. Eu hoje sou teu filho, em Cristo eu estou. Eu cantarei tua bondade, Deus Pai. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A primeira lição que aprendemos aqui é que a condição da pecaminosidade não é motivo para desespero. Não há necessidade de vocês chegarem a uma conclusão desse tipo: sou culpado, portanto não posso me aproximar de Deus. Sou tão culpado que seria ousadia demais pedir pela misericórdia divina. Abandone esse pensamento. O texto em foco e 1000 outros argumentos são contrários a tal desespero. Primeiro, o publicano, que era um pecador, ousou se aproximar do Senhor. Algumas versões do texto dizem: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Mas uma visão mais acurada é a das versões que dizem: o pecador. Nesse caso, enfatiza o publicano ser ele o próprio pecador, o pecador. O fariseu era o santo da época em Israel, e esse publicano, que estava de pé e longe do local de adoração, era o pecador. Se houvesse apenas um pecador no mundo, este seria justamente ele. E em um mundo cheio de pecadores, ele era, e assim se julgava, o mais proeminente, o pecador dos pecadores. Ele toma a si a culpa de o ser com muita ênfase. Assume a maior posição de toda a condenação, clamando: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Se você se reconhece como pecador, bem pode suplicar a Deus normalmente o perdão. Todavia, se lamentar ser não apenas um pecador, mas o pecador, com artigo definido, o pecador acima de todos os outros pecadores, então você terá de necessariamente confiar e alimentar a maior esperança na infinita misericórdia do Senhor. Na verdade, o pior, o mais profano, o mais horrível dos pecadores pode perfeitamente se aventurar, como fez este homem, e se aproximar do Deus de misericórdia. Sei que parece, e é fato, uma ação das mais ousadas. É um ato, portanto, que deverá ser realizado essencialmente mediante a fé. A não ser pelo caminho da fé na misericórdia de Deus, você, que é o pecador, não poderá ousar se aproximar do Senhor. Caso contrário, estará sujeito a ser categoricamente acusado de presunção. No entanto, se mantiver de olho na misericórdia, você poderá confiar cegamente na ação divina. Creia na grande misericórdia de Deus e verá que, por mais abundante que sejam os seus pecados, o Senhor é mais abundante ainda em perdoar. Por mais que hajam os pecados manchados do seu caráter, o Senhor irá, com toda certeza, a todos remover. Por mais vermelhos que sejam como escarlata, o precioso sangue de Jesus há de tornar sua alma mais alva do que a neve. A parábola do fariseu e do publicano visa a oferecer um exemplo encorajador a todos nós. Se esse homem, que era e se considerava o pecador, encontrou perdão em Deus, quanto mais o encontraremos nós, se o buscarmos de todo o coração. Se o maior dos pecadores
pôde obter tanto sucesso, por que não alcançaríamos nós? Venham então, experimentem por si mesmos e vejam se o Senhor não irá provar a cada um e a todos que a sua misericórdia dura para sempre. Por outro lado, tenham em mente que vocês hão de encontrar encorajamento não apenas a olhar para o pecador que busca a Deus, mas também no Deus a quem ele buscou. A imensa, desmedida misericórdia no coração de Deus. Quantas vezes esses versos não têm soado como um coro de anjos em nossos ouvidos nos templos? Pois sua misericórdia se manterá, sempre fiel, e ele nos a garantirá. A misericórdia é um atributo especialmente glorioso do Deus vivo. É ele o Senhor compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, como está em Êxodo 34, verso 6. Não veem que isso os deveria animar? Pecadores necessitam muito de misericórdia. E como poderia o Senhor demonstrar sua misericórdia, senão para os culpados, para os grandes culpados? A bondade de Deus é para todas as criaturas, mas a sua misericórdia é para os pecadores. Para com as criaturas, que não o ser humano, há amor, mas não misericórdia. A misericórdia passa a ser exercida depois que a lei é quebrada, não antes. Entre os atributos divinos, é a misericórdia o que representa o último alcance, e é, por assim dizer, o Benjamim, o mais querido atributo de Deus. Ele se deleita na misericórdia. Apenas para com o pecador, enfim, pode Deus ser misericordioso. Ouviu bem, pecador? Esteja pronto a se agarrar a esse pensamento. Se há infinita misericórdia no coração de Deus, e ela só pode se aplicar aos culpados, então você é a pessoa certa, que a pode receber, pois você certamente é culpado. Venha, pois, e deixe que a misericórdia de Deus o envolva hoje, que cubra toda a sua vergonha. O fato de Deus se deleitar com a misericórdia é a prova do que antes afirmamos, que o pecado não é motivo para desespero. Tem mais, o conceito de salvação em Cristo traz em si esperança para os pecadores. Esta salvação que pregamos a você continuamente representa a boa notícia para os culpados. A salvação ser pela graça significa que os homens, sendo culpados, não têm como se salvar pelos seus próprios méritos, nem merecê-la. A salvação não significa de modo algum a recompensa do justo, mas sim a purificação do injusto. É destinada a nós, os perdidos, arruinados, incapazes, imperfeitos, escravizados pelo pecado. As bênçãos trazidas pela misericórdia que perdoa e pela graça que purifica destinam-se a ser aplicadas aos culpados impuros. Não necessitam de médicos os sãos. O médico tem que ter seu olhar voltado para os doentes. A cura é para os enfermos, a esmola para os pobres, o pão para os famintos, o perdão para os culpados. Ó você que é culpado, é a você que a misericórdia busca. Era você que estava na mente de Deus quando ele enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Da primeira à derradeira ideia da redenção, o olhar do grande Deus pairou sempre sobre os culpados, não sobre aqueles que acaso merecem algo. O próprio nome de Jesus diz que ele veio para salvar as pessoas dos seus pecados. E deixem lembrar também que, por ser grande a salvação de Deus, ela foi naturalmente planejada para alcançar os grandes pecados. Ó irmãos, teria Cristo derramado tanto sangue do seu coração tão somente por pecados vãos e corriqueiros, que até suas próprias lágrimas poderiam por si só remover, se isso fosse possível? Acham que Deus iria sacrificar seu Filho amado por meras trivialidades? Se qualquer pecado fosse um assunto simples, sem maior importância, um pequeno sacrifício certamente já seria suficiente. Acham que a expiação divina teve como alvo apenas as pequenas ofensas? Acham que Jesus iria então morrer só por pequenos pecados e deixaria os grandes sem solução? Não. O Senhor Deus mediu a grandeza de nossos pecados e constatou serem elevados como o céu, profundos como o inferno, largos como o infinito. E então nos deu por isso tão grande Salvador, nos deu o seu Filho unigênito, ofertou um sacrifício infinito, uma expiação imensurável, com espasmos, angústias e dores mortais que jamais poderão ser inteiramente descritos.
o Senhor Jesus Cristo derramou sua alma em sofrimentos que antes desconhecia, para que pudesse outorgar a grande salvação aos maiores pecadores. Vejam Jesus na cruz e aprendam como toda forma de pecado e blasfêmia foi perdoada aos homens. O fato da salvação, da grande salvação em si, já deve fazer fugir a própria noção de desespero de cada coração que a conheça. A salvação sim é para você, para mim, que somos perdidos. A grande salvação sim é para o maior dos pecadores. Ouçam-me hoje, é a palavra de amor de Deus que soa como um sino de prata. Meus queridos ouvintes, choro por vocês e ao mesmo tempo sinto vontade de cantar, pois sou enviado a proclamar a salvação do Senhor mesmo aos piores entre vocês. O Evangelho é especialmente, definitivamente e distintamente endereçado aos pecadores. Ouçam, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19,10. O Evangelho é como uma carta escrita com letra clara e legível. Se lermos atentamente as instruções que contém, observaremos que dizem assim, referindo-se a quem se dirige: ao pecador. Pecadores, a vocês foi enviada a palavra da salvação. Se você é um pecador, é a você que se destina o Evangelho. E não digo que seja destinado apenas a um pecador meramente leve, nominal, mas até e principalmente aquele que é marginal, rebelde, transgressor contra Deus e os homens. Pecador, agarre o Evangelho com alegre vivacidade e clame a Deus por misericórdia de uma vez por todas. Como dizem os versos, pelos pecadores foi ele sofredor, de indescritíveis agonias ao morrer. Duvida de que você seja um pecador? Se ainda duvida, espere então para ver. Mas se você crê o que está no livro sagrado, todos são culpados, mortos no pecado. Volte agora a seu olhar para o crucificado e espere ter o seu coração despertado. Se refletirmos bem, veremos que de fato tem de haver esperança para os pecadores, pois os grandes mandamentos do Evangelho são mais apropriados a eles. Ouçam, por exemplo, o que diz Pedro no templo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Atos 3,19. Quem, além dos culpados, poderia se arrepender? Quem se poderia converter senão os que estejam no caminho errado e precisam mudar de direção? O texto a seguir também é claramente endereçado a quem nada faz que preste. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Isaías 55,7. A própria palavra arrependimento indica ser dirigida aos que pecam, para que possam ser levados à misericórdia. Esse porque somos todos chamados a crer no Senhor Jesus Cristo. A salvação pela fé foi feita para os que sejam culpados, e somente o salvo pode desenvolver um modo de vida com perseverança nas boas obras. Enquanto a antiga lei dizia, faça isso e viva, o Evangelho nos revela ser a salvação pela fé, o único caminho possível a todos nós, que não podemos cumprir a lei, mas a violamos, e por isso, por ela, fomos condenados completamente. A salvação é mediante a fé, para que possa ser realizada pela graça. Creia e viva, creia e viva, creia e viva. É este o acorde de júbilo da trombeta da livre graça. Que vocês possam conhecer esse alegre som e sejam por ele abençoados. Que vocês, pecadores ainda não salvos, ouçam o chamado que se dirige particularmente a cada um de vocês. Pode ser que vocês realmente estejam plenos de pecado até o pescoço, mas eis que a poderosa mão de Deus se estende para libertá-los mediante Cristo Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, como está em Marcos 1,15. Se precisarem de outro argumento, embora espere que não, eu usaria este: grandes pecadores foram salvos. Todos os tipos de pecadores têm sido salvos até hoje. Que coisa maravilhosa alguns de nós têm presenciado. Que maravilhas têm ocorrido neste tabernáculo.
Em uma reunião de oração, um homem passou a clamar a Deus em voz mais alta do que o costumeiro. Era um homem do mar e sua voz parecia ter o volume de vagalhões quebrando nas rochas. Então, uma moça indagou sussurrando a uma amiga: aquele é o capitão fulano? Sim, respondeu a amiga. Por quê? Por quê? Respondeu. Da última vez que ouvi essa voz, os xingamentos que ele dizia fizeram meu sangue gelar. Seus praguejamentos eram coisas terríveis. Será que é o mesmo homem? Vai e pergunte a ele. Então a moça foi até a ele depois e perguntou timidamente: acaso o senhor seria o capitão fulano, que eu ouvi uma vez blasfemando em alta voz na rua, perto da minha casa? Bem, disse ele, eu sou aquela pessoa, mas graças a Deus já não sou o mesmo. Ó irmãos, assim também éramos alguns de nós, mas fomos por Cristo purificados e somos hoje nele santificados. Os assombros da graça de Deus a Deus pertencem. Outro dia, li a história de um velho homem que nunca tinha frequentado um local de adoração, mas depois de grisalho e quando já se aproximava da morte, foi levado pela curiosidade a uma pequena igreja metodista. E na verdade, tudo aquilo era muito novo para ele. Com um coração endurecido que só ele, notaram todavia que ele chorava. Chorava copiosamente durante o sermão. Tinha tido um vislumbre de esperança, constatar haver misericórdia até mesmo para ele. Passou então a preocupar-se com a vida eterna. Grande foi a surpresa quando foi visto novamente naquela igreja, e maior ainda quando numa noite de segunda-feira compareceu à reunião de oração, sim, e orou na reunião, prostrando-se e louvando a Deus em voz alta por haver encontrado misericórdia. Onde quer que Cristo seja pregado, o mais perverso homem acaba aos pés do Salvador, sentado, vestido e em perfeito juízo, porque o mesmo não aconteceria com vocês. Temos assim mais provas cabais de que o fato de estar em pecado não é motivo para desespero. Te amo, Deus, tua graça jamais falha, tua mão sempre me sustentou. Se levanto ou me deito, é pelo teu querer. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. És fiel, és a verdade, graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade, meu Deus. A tua voz me guiou sim pelo fogo, e no dia mau ao meu lado estavas. Eu hoje sou teu filho, em Cristo eu estou. Eu cantarei tua bondade, Deus Pai. Oh, és fiel, és a verdade. Oh, graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade.